Boa noite. Aqui é o canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Hoje, dia 21 de abril de 2024. Hoje, feriado nacional, dia do Tiradentes, porque foi nesta data, 21 de abril de 1792, que o Tiradentes foi enforcado aqui no Rio de Janeiro, né? Após ter sido condenado, ter sido julgada, passado por aqueles os famosos autos da Inconfidência, foi todo aquele processo, e de todos os chamados conjurados ou inconfidentes, né? É uma polêmica, alguns historiadores preferem o termo conjurados, outros preferem o termo inconfidentes, é a questão polêmica, né? Semântica e tal. Mas, de fato, ele morreu, ele foi enforcado com 46 anos, ele nasceu em 1746. E por que foi apenas o Tiradentes? Tiradentes, como todos nós sabemos, era um alferes, né? Ele era tropeiro e é chamado Tiradentes porque era aquele dentista prático, aquele dentista que fazia extrações dentárias nas ruas. E até dizem que ele era bem habilidoso mas era tropeiro e era o alferes. O alferes é uma patente que não existe mais, era uma patente que existia na época do exército colonial português, nós estávamos ainda na época da colônia, correspondente a um subtenente ou suboficial, ou um aspirante, ou seja, aquele oficial de menor graduação, de menor posto, porque vocês sabem, depois de suboficial, depois de tenente, aspirante, né, vem segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, então os coronéis, os poetas, os desembargadores, todos esses foram poupados. O máximo que aconteceu foi o degredo. Dom Tiradentes foi o único que foi enforcado. Mas por que eu estou falando isso? Porque, afinal de contas, sou professor de História, aqui é um canal de História, embora seja um canal de História de Santa Cruz, e também tem alguma coisa a ver porque o Pedro Henrique da Cunha, que eu citei ontem na minha postagem que eu fiz ontem, falando sobre aquelas notícias curiosas de Santa Cruz, que eu prometi voltar a falar sobre isso e mostrar para vocês, ele foi um dos juízes, né, um dos responsáveis pela parte dos autos da chamada conjuração, da Inconfidência. Por isso, não poderia deixar de citar, não é? Hoje é feriado, embora domingo ninguém comemora, praticamente já as pessoas esquecem, mas não poderia deixar de citar o feriado. Mas hoje, especificamente, eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os diários do imperador Dom Pedro II, os diários que foram escritos Dom Pedro II no Natal de 1860 e especificamente sobre a parte referente à passagem dele por Santa Cruz, que é o título que foi dado pelo Museu Imperial de Petrópolis, é o Passeio a Santa Cruz. Mas o título original, do manuscrito mesmo, de Dom Pedro, é Digressão a Santa Cruz. Então, vou apresentar aqui algumas imagens para que vocês possam ter uma ideia da dimensão, da importância desses diários e estarei fazendo comentários. Lembrando que no Brasil, os presidentes, de uma maneira geral, eles não têm poucos fizeram registro. Um deles foi o Getúlio Vargas, que deixou seus diários. Esses diários foram publicados por iniciativa da neta dele, a Celina do Amaral Peixoto, né, que era chamada Moreira Franco. Ela foi casada com o governador Wellington Moreira Franco, depois se separaram. A Celina eu a conheci lá no Arquivo Nacional. Ela tinha sido presidente e diretora lá da Fundação Getúlio Vargas, e pela Fundação Getúlio Vargas, esses diários foram publicados em 2 volumes. São dois volumes interessantes que têm algumas referências da passagem de Getúlio Vargas por Santa Cruz. E o outro presidente que também deixou seus diários foi o Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso, como sociólogo, como intelectual, deixou 4 ou 5 volumes, né, bem consistentes de todo o período que ele governou o Brasil. Mas o que interessa hoje aqui são os diários de Dom Pedro II. Nós estaremos então apresentando hoje esses diários. Eu vou apresentar essas imagens para vocês. Aqui nesse primeiro slide tem aqui as transcrições dos diários
de Dom Pedro II, de 1840 a 1891. 1840 foi o ano que ele nasceu, 1891 foi o ano que ele morreu na França, né? O texto referente à presença do imperador de Santa Cruz consta do volume 7º, intitulado Passeio a Santa Cruz. Como eu disse anteriormente, o texto original é Digressão a Santa Cruz. Esse trabalho bonito que aparece aqui na imagem, vocês podem ver aqui, uma capa vinho, né? É um CD-ROM. Hoje em dia os computadores não têm mais leitor de CD-ROM, mas na época eu comprei quando estava fazendo uma visita com os meus alunos da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, uma visita a Petrópolis, uma visita de estudos, né? Que nós fazíamos lá. E são 43 volumes, né? São muitos livrinhos e que foram todos digitados, né? Digitalizados e hoje vocês têm disponíveis. Como se tornou uma obra rara, né? Saiu apenas uma edição, depois não fizeram mais nenhuma, o Museu Imperial achou por bem mandar colocar isso em PDF. Então tem aqui um link, quem tiver interesse pode pegar esse link, pode até entrar no site do Museu Imperial e ver onde tem os diários, que vocês vão ter a possibilidade de ter esse material em casa. Aí tem tudo que Dom Pedro escreveu, né? As viagens pelo Brasil, fora do Brasil também, é muito interessante. No caso de Santa Cruz, eu começo citando em Bangu, Dom Pedro II em Bangu. Ele diz aqui: saí da escola de tiro às 10 e cheguei ao Bangu às 10h30. No caso, ele está falando da escola de tiro de Campo Grande, que era uma espécie de escola de formação dos oficiais. Então ele fala dessa fazenda de Bangu, que pertencia ao barão de Piraquara. E aí ele cita os melhoramentos da fazenda, como por exemplo o aquecimento das caldeiras por meio de vapor. Aí ele fala de uma série de melhorias, e fala também que o barão de Piraquara mandou construir um pequeno terraço ao longo do direito da sala. Enfim, ele vai fazendo uma citação específica. Interessante que cada transcrição desse diário a gente vai sentindo, vai percebendo que o imperador ele vem fazer praticamente um relatório. Ele vem assim quase como se fosse um funcionário com uma responsabilidade de fazer um relatório para algum chefe de repartição, porque ele vai apresentando muitos detalhes. Aqui está em letrinhas miúdas, mas é um texto que eu tirei da história de Bangu, falando sobre essa fazenda, porque esse texto, depois eu estarei falando uma postagem sobre Bangu, é um desenho que tem da fazenda, já que aparece na história de Bangu. Já chegando em Santa Cruz, o imperador visita o cercadinho de Santa Cruz. E eu coloquei uma foto do cercadinho, não do cercadinho, mas uma foto que eu tirei no dia 2 de novembro de 2023, de um trecho da Travessa Francisco Belisário. Eu fazendo minhas caminhadas, eu não conhecia esse trecho. Olha que bonita a foto aqui. É um valão que os moradores cotizaram, mandaram fazer aqui um tipo de um planejamento assim, paisagístico, né, com uma pinha de louça. Aqui vocês observem que tem um gradil de ferro com os postes, né? Então tem um trecho muito bonito. Isso é um trabalho feito pelos moradores, porque aqui na entrada tem um portão aqui do lado, tem aqui inclusive um agradecimento a um dos moradores que foi responsável para fazer esse planejamento urbanístico. Aqui seguindo, lá à direita, essa parte final já não é tão bonitinha assim. Lá no finalzinho começa a Rua dos Bambus, que é exatamente a rua que vai dar acesso para o chamado cercadinho. O que era esse cercadinho? Cercadinho era uma espécie de jardim, um jardim muito, muito bonito, que foi construído pelos jesuítas. O Benedito Freitas cita esse cercadinho do tempo dos jesuítas, diz que tinha uma mesa enorme de pedra, onde os jesuítas se reuniam ali para fazer esses estudos. Quando Dom João VI chega aqui, eles vão fazer, os ministros, né, os funcionários vão mandar fazer uma série de melhoramentos lá no cercadinho. E o Dom Pedro I, Dom Pedro II também tem várias referências à presença deles ao cercadinho. Então,
ele diz aqui: o caminho para Santa Cruz está bom. Aqui cheguei às 3 horas. Veja que 10 horas estava em Bangu, chega aqui às 3 horas. Ele diz que corre a casa, quer dizer, percorre, né, a casa, e me perco em longa fiada de salas. Olha que interessante. Quem entra até hoje no quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate percebe como essas salas são inúmeras salas. Por quê? O prédio foi mantido aquela característica inicial desde o tempo dos jesuítas, porque eram as antigas celas. As celas que eram os cubículos onde ficavam os padres, os irmãos dos jesuítas. Então eram aquelas celas. Mesmo com a transformação, a adaptação e a ampliação do prédio, transformando em palácio, aquela parte inicial, eles mantiveram as salas. Hoje, quem entra no quartel percebe que ali são repartições. Então, tem o setor de fiscalização, o setor de pessoal, o setor de operações, então a sala do comando. Então, são as pequenas salas. Então, ele diz que se perde nessas salas, né? Depois ele continua aqui: descansei um pouco e depois das 5 horas fui ao cercadinho pela Rua dos Bambus. Aí ele já faz uma referência que os bambus estão falhos, porque nesta parte final que eu falei para vocês aqui dessa foto, lá no finalzinho à direita, começa a Rua dos Bambus. E por que tem essa Rua dos Bambus? Porque isso aqui tudo era um bambuzal, aqui tinha uma série de bambus. Eu posso falar isso porque eu morei nesta rua. A minha família veio da Paraíba, nós fomos morar na Vila Santa Eugênia, e depois meu pai trabalhava em Copacabana, nós precisava de acordar cedo, pegar o trem, e lá na época não tinha condução. Então nós passamos a morar em Santa Cruz, mais parte central, e fomos morar na Rua dos Bambus. E Dom Pedro aqui reclama, né, que os bambus estão falhos. O cercadinho tem sido descuidado. Isso aqui, na época, ele está falando. Hoje em dia, se vocês forem lá, vocês vão ver que está deplorável o local. Não tem nenhuma lembrança, nenhuma característica daquele cercadinho tão bonito como cita o Benedito Freitas e como outros historiadores. Porque ali, além do bambuzal, tinha uma espécie de labirinto também feito com bambus, que diz o Benedito Freitas cita que Dom Pedro I gostava de brincar com os seus visitantes, que se escondiam ali e acabavam se perdendo. Não sei se chegava a esse ponto, mas era um lugar muito bonito, e o Benedito cita. Eu já fiz uma postagem sobre o cercadinho, quem quiser depois dar uma procurada aí no canal do YouTube vai ver, que tinha muitas árvores frutíferas e tudo mais. Então, saindo do cercadinho, o imperador ele vai encontrar com uma série de escravizadas que vão fazer. O imperador ouve reclamações de mulheres escravizadas. Na época, o superintendente, o administrador, era o Garcia, que era um médico, e segundo diversos relatos que eu vi, inclusive tem um texto que eu encontrei no jornal antigo, chamado As Façanhas do Senhor Garcia, que dizem que ele maltratava, dizem, né, isso é da imprensa, né, que até mesmo alguns escravizados chegaram até sido mortos aqui, de tanto apanhar desse Garcia. Mas então essas escravizadas, aí Dom Pedro cita aqui, ó: voltei pelo caminho do Leme, no caso o aterrado do Leme, que é mais ou menos aquela estrada que tem a estrada da Boa Esperança, encontrando 12 escravos que se queixam de ter sido levados de Santa Cruz para o sítio do Costa, pertencente a Couto Reis. Provavelmente ele está se referindo aqui ao sítio que pertenceu ao Manuel Martins do Couto Reis, que foi superintendente, que chegou aqui em 1794, depois volta também já no início do século XIX. Então, os escravos dizem que trabalhavam nos cafezais, sobre ásperas encostas, e são obrigados a carregar sacas daquele gênero, ao mesmo tempo que não tem nenhum dia de descanso na semana e fazem serões.
Lembrando que os escravizados, desde o tempo dos jesuítas, tinham direito a 2 dias da semana para a sua própria manutenção. Então, 2 dias eles trabalhavam para o seu próprio sustento, faziam suas plantações, criavam suas galinhas, e isso aqui o Garcia tirou. Os escravos, logo que me aproximei do canal falso, aqui eu acredito que esteja se referindo a curral falso, gritavam misericórdia, dizendo que tinham fome e lhes tiravam sábado e domingo, parecendo-me ter visto algumas das 12 escravas referidas entre a chusma. Veja que está usando aqui um termo um tanto pejorativo, né? Chusma, que estavam fazendo reclamações. Informei-me e soube que os pertencentes à família que não tem qualquer de seus membros fugido não goza do sábado, o que me parece injusto, pois não recebem ração e não lhes basta o domingo para cuidar de seu alimento. Vamos explicar isso aqui melhor. O Garcia, o que ele faz? Alguns, como eu já citei aqui, diversas fontes informam que ele maltratava os escravos, né, o período que ele administrou. Então ocorreram muitas fugas de escravos de famílias. Então, o que o Garcia faz? Ele resolve punir as famílias desses da família de onde tinha escravos, escravizados que tinham sido fugido. Então essas famílias acabavam sendo penitenciadas, prejudicadas por causa de um membro da família que tinha fugido, já que as famílias não iam dizer para onde tinha ido escravizado e não podiam saber, né? Eles acabavam sofrendo. Isso aqui, segundo referência tem. Eu coloquei aqui uma imagem, um desenho a bico de pena que foi feito pelo Louis Fer. Louis Fer era um pintor de Santa Cruz que ele me ajudou muito no NOP. Então eu peguei essa imagem de um livro antigo sobre escravos e ele fez esse desenho a bico de pena que foi publicado inclusive no Jornal do NOP. É uma quilombola lá da Ilha da Marambaia. É um trabalho de 1984 para ilustrar essa página, né? E aqui embaixo um recorte de uma reprodução de um desenho, né, mostrando esse desenho de autoria de uma aquarela, de autoria do Thomas Ender, de 1817. Vocês observem aqui, olha, que são as escravizadas, as mulheres, que estavam na mina d'água para poderem retirar água potável, porque era um trabalho importante que elas faziam de abastecer de água potável o Palácio Real de Santa Cruz. Aí Dom Pedro II continua fazendo a sua transcrição, o seu relato, né? As pinturas da sala do paço carecem de retoque por já estragadas, assim como também se acham os papéis da parte mais moderna, porque as paredes de alguma parte, principalmente aqui, olha, eu coloquei uma foto recente do quartel para mostrar para vocês. Então aqui dentro tinha umas paredes, inclusive Maria Grancita, que eram papel de parede, né? Forradas com papel de parede, que ela inclusive diz que algumas partes estão úmidas. Então Dom Pedro aqui está citando isso. A Maria Gran veio em 1823 e Dom Pedro em 1860. Ele diz aqui que elas carecem de retoque. Aí continuando, né? São 7h30 e toca música que é sofrível. Não tem feito muito calor. O Garcia, que é o administrador, disse-me que tem havido casos e alguns fatais de simples febre, sem outro sintoma que não o delírio depois de alguns dias. Quer dizer, a questão, por exemplo, das febres que já existiam por causa exatamente dos miasmas, das questões das valas que ficavam sem condições de passagem da água, né? Acabava criando área pantanosa, né? E mosquito, a proliferação de mosquito, né? Inclusive Dom Pedro II, em uma das cartas que escreve também mais adiante, não aqui nesse relato, ele cita, né, que tinha muitos mosquitos lá no cercadinho. Há muita repugnância da parte da escravatura em receber ração em lugar de sábado, porque, como no caso, trocando o descanso de sábado pela possibilidade de eles plantarem. Mas parece reforma necessária para melhor serviço da fazenda. Tudo que está iluminado é o portão da frente da Praça do Paço, faz bela vista. Quer dizer, aqui já está falando de outro assunto.
Então, primeiro ele fala sobre, ele de certa forma está dando razão ao Garcia, e aqui ele já está falando sobre a questão da iluminação da parte da frente do paço, porque já está se tornando, já era noite, né? 26 de dezembro de 1860. Vejam vocês que Dom Pedro II ele vem a Santa Cruz exatamente no Natal. Natal de 1860, quer dizer, Natal, a festa máxima da cristandade, uma festa que vinha sendo comemorada desde praticamente o início do cristianismo, né? E, no entanto, não tem a mínima referência ao Natal, a essa festa. Dom Pedro é católico, não traz a Dona Teresa Cristina, vem aqui praticamente como funcionário. É um pouco curioso, né? Essa questão dessa omissão do Natal, né? Então, 26 de dezembro. Acordei antes das 4 horas da madrugada, com o estrondo da trovoada e pouco dormi depois, receando que a chuva que caía em abundância impedisse a saída do cavalo. Felizmente, às 6 horas estava o tempo sofrível e sem chuva. E depois de ter bebido um bom copo de leite mugido da vaca, montei a cavalo e fui pelo aterrado do Itaguaí. Vejam aqui que ele fala desse leite que ele bebeu, um copo de leite mugido da vaca. O leite mugido da vaca, quer dizer, aquele leite retirado diretamente das tetas da vaca. Imaginem vocês chegar e beber esse leite direto. Olha aqui esse leite forte. Isso vai acabar causando um desarranjo intestinal. Inclusive, Dom Pedro II ele se refere algumas vezes a essa situação, porque o leite realmente, imagine você tomar um copo de leite, né, mugido da vaca, né? Eu coloquei uma imagem aqui, embora pequena, vocês possam ter uma ideia. Aqui está o palácio, aqui bem pequenininho, aqui na parte central, o Palácio Imperial de Santa Cruz. E aqui seria mais ou menos aquela parte do aterrado de Itaguaí, que hoje é a Avenida João 23. É um desenho que foi feito anteriormente, né, 18 anos antes, pelo príncipe Adalberto da Prússia, que ficou hospedado no Palácio Imperial de Santa Cruz a convite de Dom Pedro. Ele veio aqui para caçar jacarés, o Adalberto da Prússia. Aí Dom Pedro continua aqui. Acha-se em excelente estado e bem reconstruídas as pontes de madeira do Itu e do Guandu, únicas que atravessei. Aqui na transcrição deveria ser Itá. Naturalmente, quem leu não compreendeu a letra de Dom Pedro, vocês vão ver que a letra dele não é muito legível, mas é Itá e Guandu. E no caso aqui é a ponte dos jesuítas. Do lado direito do aterrado vi uma grande plantação de arroz arado. E tomando à esquerda, logo depois de passar da ponte do Guandu, por causa da ponte jesuíta, fui pelo campo de Roma ou de Santo Antônio, que medeia entre esse rio e o Vale de São Francisco, até este que precisa muitíssimo de se mantendo a umidade do campo, a tiririca. Quer dizer, a preocupação de fazer a limpeza, né? Contudo, o campo de Roma tem em geral um belo pasto, que se atribui às águas e seca posterior, que matam ervas que sujam o gado. A posta é de particulares, em geral magro. Aí eu coloquei uma foto recente da ponte que eu tirei, né? E que, como eu falei para vocês, é citada como ponte do Guandu, mas é a ponte dos jesuítas, que foi construída pelos jesuítas em 1752, e ela servia como uma ponte represa, controladora das águas do rio Guandu, e ela foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. Na volta, encostando ao Guandu, encontrei uma pequena manada de cavalos da fazenda, entre os quais havia éguas e potros bonitos. Segui para o Curtume, pelo novo aterrado, quase inteiramente acabado, e de 1.500 e tantas braças de extensão reta, desde a altura da Nova até o Morro do Ar. Quer dizer, aqui está se referindo à estrada, exatamente a estrada do Curtume, que é aquela estrada que fica perpendicular à ponte dos jesuítas. Vejam que eu fiz aqui questão de colocar aquele desenho da planta que está pequenininho, para vocês possam ter uma ideia, a planta baixa
da fazenda do Leme, da olaria, né? Que é exatamente mostra aqui. Aqui embaixo tem a olaria e a ponte, que é aquele desenho de 1848. Há para os dois lados plantações arado de arroz e mandioca, valas abertas de novo e pontes também novas de pedra, dando passagem sobre valas. O aterrado, sendo bordado de palmeiras reais, como se fará, deve ficar belíssimo. Quer dizer, a intenção, então, pelo que Dom Pedro fala aqui, é que deveriam ser plantadas essas palmeiras reais. No Morro do Ar, há plantações de mandioca, milho e cana, feitos a arado, mas tanto a última como a primeira têm os pés muito próximos, sendo a cana da roxa que a demanda pelo menos 12 palmos de intervalo entre as fiadas. Vejam Dom Pedro, o imperador, como é detalhista, como se fosse um funcionário que entendia de tudo, né? Porque está falando aqui sobre até a distância que deveria ser plantada, né? A mandioca. Há na fazenda mandioca desta qualidade, mandi grande e pequena, roxinha, chapéu de sol, e que parece assim chamada por crescer muito depressa a raiz. Não há muita diferença na olaria, a não ser melhor mão de obra e mais trabalho. Então aqui nós temos a olaria. Esta olaria é importante porque havia produção de telhas, de tijolos e também de um tipo de louça, né, chamada cerâmica branca, que o Benedito Freitas fala que isso é aquela louça usada na cozinha, né? Que são os pratos, os tachos e tudo mais. Ao visitar a olaria que existia na atual localidade dos jesuítas, o imperador Dom Pedro II anotou no seu diário: pedi um apontamento da obra existente no armazém e de que faz um oleiro por dia. Olha a preocupação dele, né, de saber qual era a produção de um oleiro por dia. Porque os oleiros não eram escravizados, eram homens libertos, né, livres, né? E segundo também o Benedito Freitas, eles recebiam um percentual pela produção, pela quantidade que eles produziam, como se fosse uma compensação, né? Comprovando quanto o monarca estava atento aos mínimos detalhes. Tudo ele pede, relatórios, ele estava interessado em tudo, né? Eu coloquei duas fotos aqui recentes, que eu tirei em 2022, daquela área, para vocês possam ter uma ideia, né, onde era que tinha essa plantação. Na volta, encostei-me para o lado do caminho antigo, vi trabalhos de valas de pontes de pedra sobre estas crianças, limpando o campo que está muito sujo, passando pelo novo aprisco coberto e quase concluído para 300 carneiros, de que há 250 das raças Islês, Soltodon e Merinos. Um dos pais distingue-se pela prudência, no caso das crianças, né, com que exerce suas funções, ao contrário de outro que até foi desterrado por insolentes usurpações. Gostei do aspecto do campo que percorri, pois revela a atividade. Essas crianças, com uma certa idade, elas já trabalhavam, elas já eram obrigadas a trabalhar, né? Aqui já retornando à casa, no caso o Palácio Imperial, né? Às 10 horas, descansei, almocei às 10h30 e tendo lido o jornal, o diário de ontem e as cartas de minha família, fui ao meio-dia visitar as repartições, a escola de primeiras letras de primeiro grau para meninos, não se achando quem tem habilitação para professora. Aqui eu coloquei umas fotos do antigo hospital, que foi a antiga escola imperial, né? Atualmente é o fórum, vocês observam que ainda tem aquela caixa d'água, né? Aqui era parte da instalação do hospital, atualmente é o fórum. Então esse prédio ele foi construído em 1885 por Dom Pedro II, às expensas do imperador Dom Pedro II. Não é a escola de 1860, que provavelmente devia ser numa sala lá do palácio, né? E depois de visitar a escola, ele vai visitar o hospital. O hospital vai bem e só notei a falta de caixa de preparação. As estradas os estrados de pau nas camas de ferros
e a pouca comida dada às crianças até os 7 anos, ou porque não podem ir comer a casa. Quer dizer, então até os 7 anos as crianças tinham alimentação, que era chamado o sopão dos escravizados, o sopão dos pobres, né? São de serviços masculinos 43 e femininos 37. E não de serviço 102, total 182, quer dizer que recebiam essa sopa, né? Cada uma recebendo uma cuia pequena, sem ser cheia de pedaços de carne boiando em caldo misturado com farinha. Há muitos vidros quebrados nas vidraças. Vejam aqui que Dom Pedro observa a alimentação que era dada. Essa alimentação, a Maria Grande também, quando chega a Santa Cruz, ela vai visitar o hospital, ela fala também que ela encontra mulheres que estão lá esperando para receber esse sopão, né? Aí continua aqui. Nada digo a respeito do número de doentes e moléstias, porque pedi ao diretor do hospital um mapa circunstanciado. Mais uma outra preocupação dele em receber um relatório para depois poder ter uma ideia geral de como é que se porta lá, né? Então, tendo visitado a estrebaria, passei a horta que tem bonito muro com portão no centro. Essa estrebaria aqui é exatamente onde tem a escola Joaquim da Silva Gomes. Ali ficava essa estrebaria que também chamada de Condelaria, que era o Aras na época de Dom Pedro I. Então ele passou aqui, né, visitou a estrebaria, passei a horta que tem bonito muro com portão no centro e quiosques nos extremos, tudo de tijolo, está bem tratada e plantada, havendo todos os legumes, sobretudo aspargos e diversas qualidades de laranjeiras. Perto da horta acha-se um espaço onde se fazem plantações de ensaio. Então veja que ele está bem ali nas proximidades do atual Hospital Pedro II, da Escola Joaquim, da Praça do Gado, e aqui eu coloquei uma foto antiga do prédio onde esteve instalado o Hospital da Fazenda Imperial de Santa Cruz, nas proximidades do mesmo local onde hoje se encontra o Hospital Municipal Dom Pedro II. Quer dizer, ali onde tem a Rua do Prado, a Rua do Império e a Avenida João 23, aquele trecho ali, ficava esse hospital. Vejam que era um hospital enorme. Anteriormente, o hospital ficava ao lado do próprio convento, na época dos jesuítas. Só no início do século XIX é que ele vai ser construído exatamente aqui. Vocês observam que era bem grande, né, esse hospital. Então, o primeiro hospital de Santa Cruz, construído pelos padres jesuítas, ficava nas proximidades do convento. Somente no início do século XIX, o mesmo seria transferido para outro local, ali funcionando durante toda a monarquia, que é exatamente esse que vocês estão vendo aí na foto. Continua Dom Pedro II relatando aqui, ó. A escola de primeiras letras tem 30 alunos matriculados em livro bem escrito pelo professor, quer dizer, ele examina tudo detalhadamente, pelo professor João da Mota Araújo. Examinei os seguintes meninos: Deodato Martins da Luz, matriculado em 21 de abril de 1856. Veja que ele tem anotação referente à matrícula, e que o professor apresentou com mais adiantados matriculados. Lê sofrivelmente, quer dizer, ele viu a questão, deve ter pedido o aluno para fazer uma leitura, para fazer uma avaliação, decora apenas a gramática e está atrasado em frações. Quer dizer, veja que Dom Pedro, depois ele vai dizer essa frase aqui, ele vai falar essa frase: se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Eu coloquei uma foto aqui mostrando Dom Pedro na sala de estudo dele, né? Que ele era realmente uma pessoa muito preocupada com a educação, com as escolas, com os professores. E ele continua aqui examinando os alunos. Olha, Francisco Pereira de Menezes, matriculado em 5 de junho de 1855, lê pior que o outro, ainda que parecesse receoso, está atrasado em aritmética e quanto à gramática, como o primeiro. Então ele vai anotando um por um. Depois ele vai fazer isso também em relação aos alunos que estão estudando música. José Feliciano de Nazaré, matriculado a 8 de março de 1854, na aritmética talvez seja melhor que os outros, lê sofrivelmente e principia nos verbos.
Todos os três foram chamados à doutrina cristã, quer dizer, também pegaram a parte religiosa, porque eles também tinham aula de religião. Mostraram-se adiantados, assim como mais do que eles, José Feliciano Godinho, filho, matriculado em 8 de março de 1855, que parece espertinho. Esse aqui, Feliciano Godinho, ele vai ser famoso depois, porque vai ser um dos funcionários do Palácio Imperial. A letra dos escritos é sofrível. Julgo o professor habilitado e inteligente. É interessante que Dom Pedro II sempre faz referências positivas aos professores. Não, nunca faz uma crítica, ele está sempre elogiando, né? A sala está decente e bem arranjada. Na aula de música, ele também tinha aula de música, né? Ouvi um excelente flautista, olha só. Um bom cornete a pistão e uma requinta já inferior, mais sofrível. Uma escrava cantou afiada a bela área da Elvira, sem ser o primeiro ato do Hernani, que é uma ópera do Giuseppe Verdi, né, que é o italiano, né, e todo da orquestra incomoda às vezes os ouvidos, mas assim mesmo acham-se adiantados. E o mestre Joaquim de Araújo Sintra parece zeloso. Vejam que ele também aqui elogia o mestre, né? Não faz a crítica, embora ele faça a crítica aqui aos estudiosos, aos músicos, aos escravizados. Dom Pedro II amava a música. O imperador faz menção ao compositor Giuseppe Verdi, nasceu em 1813 e morreu em 1901, e a interpretação de trechos da área Elvira. Canta sua cavalina, durante a qual ela medita sobre seu amado Hernani. Repete o esboço formal da área dupla de Hernani, embora a cena inteira seja desenvolvida musicalmente de forma mais expansiva. Eu fiz questão de colocar aqui uma capa do libreto, né, da ópera, né, para que vocês tenham ideia. Então, vejam que havia entre os alunos uma preocupação de estudar música, e o imperador faz questão de examinar. Depois ele sai da escola de música e vai para a granja. Entrei na granja, onde vi a máquina de molhar milho, que não é boa, por deixar muitos grãos da primeira vez, bastante arroz em palha, amedado e um silo, cujas paredes foram cimentadas e forradas de palha. Veja que ele vai misturando os assuntos, né, com que também cobriram 40 alqueires de arroz em palha. Abriu-se a tampa de silos e, apesar de guardado há 7 meses, o arroz está bom, e só com bichos por cima criados na palha. Convém, como em França se faz, misturar o grão com cal para observar a umidade e botar sobre ele um pouco de clorofórmico para matar o bicho. Clorofórmico para matar o bicho. Vejam vocês a preocupação dos detalhes de Dom Pedro em fazer uma observação sobre tudo, tudo, tudo. Há também latas de chá de fazenda, da fazenda, no caso aqui o chá produzido da fazenda, né? Alguns de 49, que é de 1849, que já era o outro superintendente, né? Que cheira bem, e pipas de cachaça, de que já se fizeram este ano 7 anos da fabricação da cachaça, da cachaça antiga, né? Fazendo moendo cana cultivada aqui, quer dizer, chá, cachaça. Daí passei ao escritório, onde, entre obras sobre agricultura, não encontrei um número sequer do auxiliador da indústria nacional, a arrecadação e a ferraria. Então vejam vocês também que Dom Pedro, até nesse detalhe, ele vê a biblioteca, a falta dessa revista, o auxiliador da indústria nacional, que era uma revista famosíssima, importantíssima para os criadores, os fazendeiros, porque os textos muitíssimo importantes até para orientar ele. Então ele disse que não encontrou nada aqui, quer dizer, e era importante. Uma outra coisa também, cheguei a casa perto de 3h30, escrevi parte deste diário. Jantei às 4h30, com excelente sobremesa de sopa de leite, e às 5h foi de Sege para o Leme. Veja que aquele foi de Sede para o Leme, então já havia um caminho, no caso aqui a estrada do Leme,
onde hoje nós temos a Estrada da Boa Esperança, né? Onde tem aquela escola Lourdes de Lima Rocha, né? Pouco além do portão do cercadinho, principia um aterrado que conduz em linha reta ao leme, gastando-se do passo, né, do quartel, né, atual, até este lugar menos de um quarto, quer dizer, menos de 15 minutos. Os campos estão aí muito sujos, o leme está cuidado. Plantaram-se ao tempo do Garcia, que é o superintendente, mais de 4.000 e tantos pés de chá. Quer dizer, veja, Dom Pedro II chega em 1860 e ele fala na plantação de 4.000 e tantos pés de chá. Há também algodoeiros mais baixos com plantações de chá no São Rasteiro. Existem 4 taxas para fabrico de chá que o Garcia ainda não sabe de quanto é por ano, tendo se feito hoje. Eu coloquei essa montagem que eu fiz aqui, é uma caixa de chá, e aproveitei e coloquei aqui, essa internet permite tudo, né? Daquele desenho que aparece na planta do Conrado Jacob de Neymar, para dar a impressão que é produção de chá na fazenda de Santa Cruz. Mas isso aqui é só para que vocês possam ter uma ideia. Agora, o que eu gostaria de falar para vocês sobre a questão do chá é a respeito dessa. Aqui vocês estão observando aqui, em 1860, 4.000 e tantos pés de chá. Pois bem, quando Dom João determina que venham esses chineses, isso Dom João chega em 1808, foi mais ou menos em 1815, 16, 17, que chegam 40 chineses para plantar chá. Alguns historiadores dizem que é a produção do chá, que os chineses foram embora, que não teve chá, não havia plantação de chá. Inclusive Maria Grã, inglesa, né, a terra do chá, ela vem, elogia a qualidade do chá, mas ela diz que Dom Pedro I não teve interesse nenhum na plantação do chá, na produção do chá, e mais se interessa mais pelo café. Está lá escrito no Diário de uma Viagem ao Brasil, da Maria Grã. No entanto, vejam vocês, nós estamos falando aqui em 1860, na plantação de 4.000 e tantos pés de chá. E essa plantação de chá, essa produção de chá, ela vai continuar durante toda a monarquia. Porque depois eu vou encontrar, já no finalzinho do século XIX, em textos já na República, embora no século XIX ainda, da existência de chá em Santa Cruz. Então não quer dizer que o chá não existiu depois, continuou tendo. Terminando aqui o diário, né? Fui ver as abelhas. Vejam que nós falamos de chá, de café, de algodão, de milho, de mandioca, olha quanta plantação, né? Arroz. Então, abelhas, né? De que há 50 e tantas, tendo sofrido grande diminuição, como no curtume, que desceram de 400 a 40 e tantas, o que atribui à falta de flores e a um certo bicho que, pelo que vão mandá-los para o cercadinho. Porque vocês sabem que as abelhas, os apicultores conhecem bem isso aí, elas ficam naquelas caixas, né? E eles podem retirar aquelas caixas e levar para um determinado local onde possa ter flores, né? Para que as abelhas possam produzir o mel. Então, aqui nós estamos falando da apicultura. Não deixei de visitar a frondosa árvore que aí se ostenta, dando um fruto à moda de carrapeta, com o que brincam os moleques. É aquele tipo daquele peãozinho, né? Que as crianças ficam rodando. Mandei penteá-la e barbeá-la, quer dizer, mandou podar naturalmente, né? E tomara que não deixe de parecer como os viáticos. A mangueira do fundo do passo conserva-se sua majestade, ainda que em chão apenas capinado, não existindo mais os algodoeiros. 8h10 da tarde. Fez bastante calor, enfumaçando-se todo o horizonte, e acabou de dar um bom estouro de trovoada que vem com fortes esfregas de vento e chuva. Vou escrever para São Cristóvão e depois do meu banho e chá, ler e dormir. Interessante que Dom Pedro sempre faz referência à leitura. Antes de dormir, ele sempre está lendo alguma coisa. E aqui, como eu falei para vocês, o garrancho, né, a letra dele, né? Veja que não é uma letra muito fácil, muito compreensível. Por isso que talvez as pessoas escritas na hora de transcrever viram lá Itá e pensaram que era Itu. Então, Diário de Dom Pedro II, né? As impressões do imperador,
E eu aqui termino a primeira parte, né? Então, estou encerrando essa apresentação aqui. Prometo reunir o material da segunda parte e trazer para vocês. Espero que vocês gostem. Não deixe de mandar suas opiniões, suas críticas e sugestões. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.